Oi gente, meu nome é Daniela e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês a minha interpretação do filme Castelo Animado do Estúdio Ghibli. Primeiro eu tenho que começar o vídeo falando que se você não assistiu o filme, vai assistir o filme e depois volta para esse vídeo, porque se você não assistiu, primeiro, eu vou acabar soltando vários spoilers aqui, e segundo, talvez você não entenda nada do que eu tô falando, então vai assistir o filme primeiro. Eu quero começar falando sobre A Maldição da Sophie. Gente, eu vou falar aqui o nome dos personagens como se fala em japonês, porque eu assisti o anime em japonês e eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia na dublagem em português, mas dá pra entender qual é o personagem. Então, A Maldição da Sophie, na minha interpretação, é relacionada totalmente com a autoestima e o amor próprio da Sophie. A Sophie, ela é uma personagem muito solitária, né? O pai dela morreu e ela cuida da chapelaria que o pai dela deixou. A irmã mais nova dela é muito bonita, ela chama muita atenção dos rapazes na cidade. E a mãe dela vive viajando pelo mundo com o seu novo marido. E ela se sente muito inferior à sua mãe e à sua irmã mais nova, por achar elas mais bonitas. Isso faz com que ela tenha uma autoestima muito baixa. E isso fica muito claro porque ela demonstra, né, e fala claramente também sobre isso algumas vezes durante o filme. Ela diz que ela não é bonita, que a única coisa que ela sabe fazer de bom é fazer limpeza, né, faxina. E bom, a maldição está justamente em externar o estado de espírito da Sophie. Você pode reparar que quando ela tá mais confiante, ela tá se sentindo mais forte, ela tá mais corajosa, ela começa a mudar a aparência para mais jovem. Mas isso não dura muito tempo, porque a autoestima dela é sempre muito baixa, então é só enquanto ela tá ali naquele momento, e aí quando passa esse sentimento, ela volta ao estado de espírito anterior dela e fica com a aparência de velha, né, idosa. Inclusive, quando ela tá nas piores, é quando ela sente mais dores nos ossos, ela tem mais dificuldade de andar, porque o estado de espírito dela externando tanto na aparência quanto na forma física dela mesmo e na saúde dela, né? E por que a maldição colocou ela parecendo uma velha? Eu acredito que seja porque a Sophie, ela não tem muitos planos para o futuro, ela não tem muita expectativa, ela não tem muitos sonhos para daqui a muitos anos, ela tem objetivos muito curtos, assim, tipo assim, para amanhã só, entendeu? Então, quanto mais nesse clima ela entra, mais velha ela fica, como se ela não tivesse mais muito tempo para ficar sonhando com o futuro. Eu acho que é mais ou menos por aí. No final do filme isso muda, né? Ela fica permanentemente com a aparência mais jovem, porque ela já superou essa falta de autoestima dela e ela aprendeu a se amar também, né? Ela se permitiu também ser amada ao longo do filme, né? Com tudo que eles passaram. Apesar dela ter ficado com cabelo branco, né? Mas eu acho que isso é legal porque deixou uma marca nela, né? Aquele período da vida dela deixou uma marca nela, que aí seria representada aí pelo cabelo branco. É basicamente isso. O único contrafeitiço, né, da maldição era ela se amar, ela elevar a autoestima dela, ela acreditar mais nela mesma. E isso é um recado implícito ali no filme, né, sobre como a gente poderia lidar com essa maldição, entre aspas, na nossa vida, como resolver as coisas, né, a gente tem que acreditar na gente, a gente tem que ter amor próprio, a gente tem que confiar na nossa capacidade e acreditar em nós mesmos, né, pra conseguir resolver nossos problemas. Então, essa é a parte da maldição da Sophie. E agora eu quero falar um pouco sobre o Haru. Eu não sei como que é o nome dele na dublagem em português, como eu falei pra vocês assistirem em japonês. Eu acho que o Haru, ele representa bem pessoas individualistas e que acabam entrando em depressão por causa do seu próprio individualismo. O que acontece? O Haru, ele é um personagem totalmente independente, ele é desprendido de apego, de carinho, de amor, de família. Isso pra ele é liberdade, ele ser independente, ele não se apegar, isso pra ele é liberdade. E na verdade não é, né? No fundo é uma solidão que consome ele. E uma coisa que talvez seja só a minha interpretação, talvez eu tenha interpretado errado e eu tenho que ver o filme mais vezes pra entender melhor, mas eu tive a impressão no início do filme que ele vivia um dia após o outro simplesmente sem muitos objetivos. Até porque ele não tinha apego com nada, ele só era ele e ele mesmo. Então, ele não tinha, tipo, planos para o futuro, ele não tinha sonhos, e isso mudou com a chegada da Sophie na vida dele, né? E a bagunça que tá a vida dele é representada aí na aparência do castelo, né? O castelo tá sempre imundo, sujo, bagunçado, cheio de bicho, pragas,
Enfim, mas eu vou falar um pouco do castelo depois. A chegada da Sophie mudou a vida do Hauro, né? Apesar de ter ficado mais organizada a vida dele, como ele não tá acostumado com aquilo, ele se sente meio bagunçado, ele sente que a vida dele ficou bagunçada, né? Naquela cena onde a cor do cabelo dele muda, ele entra numa crise ali de depressão, né? Porque ele não tá acostumado com esse contato, esse convívio com outra pessoa, e ele acha que a vida dele tá ruim. Ele acaba entrando em crise, apesar dele saber que a Sophie tá ali ajudando ele, tá limpando a casa pra ele, tá somando na vida dele, né? Mas ele não tá acostumado com isso e ele acaba sentindo que a vida dele tá uma bagunça e acaba entrando numa crise. Mas a Sophie sempre cuida dele, independente do comportamento do Hauro, ela sempre cuida dele, né? Com o passar do tempo, o Hauro, ele aprende a conviver com a Sophie, a dividir a casa dele com ela, né? E começa a se permitir ser amado e cuidado. E isso faz com que ele se torne menos individualista, não se sentindo assim menos livre. E aí ele começa a entender que a liberdade dele não tem a ver ali com o individualismo, né? Ele pode ser livre e também se apegar a alguém ao mesmo tempo, né? Sem que isso interfira na liberdade dele. Quando isso acontece, a gente vê o Hauro tomando controle sobre o castelo, melhorando o castelo e até mesmo presenteando a Sophie com um quarto novo que, aliás, se parece muito com o ateliê da chapelaria do pai dela, né? E presenteia ela com roupas novas também. E ele mostra para ela o refúgio secreto dele. Então, assim, isso demonstra como ela se tornou alguém muito importante na vida dele. E demonstra também que ele tá se apegando a ela, né? Que ele tá deixando de lado esse individualismo dele para ser alguém que se apega a outras pessoas e que se deixa ser amado e cuidado. E a melhoria do castelo não é só para ele e para ela, é para todo mundo que vive ali no castelo, né? Porque nessa altura já foi pro castelo morar junto com eles o cachorro da Madame, não me lembro agora o nome dela, e a bruxa, né, das Terras Desoladas. Foi pra todo mundo, a melhoria pra todo mundo, e ele não se importa mais com a presença de outras pessoas no castelo dele, né, ele já tá mais receptivo, assim, né, com as pessoas no castelo. A Sophie se torna a pessoa mais importante na vida dele, ou a coisa mais importante na vida dele, e agora ele tem um motivo pra viver mais intensamente, né? Ele tem alguém para cuidar, ele tem alguém com quem ele se importa. Isso fez com que a vida dele tivesse mais sentido. E dali para frente, ele se torna alguém que se importa mais com as coisas. Agora, ele tem um objetivo. Nesse ponto, o Hauro começa a usar a sua forma de demônio e os seus poderes para proteger o castelo e as pessoas que vivem nele, que nessa altura já se tornaram uma família. A Bruxa das Terras Desoladas. Eu não sei se é assim que chama ela na dublagem. De novo, eu tô usando as palavras que eu conheci assistindo em japonês. No início do filme, ela parece ser uma bruxa má, né? Cruel. E depois ela simplesmente tá no castelo e a Sophie fica de boa com isso. Mas o que acontece é que ela não é má, ela não é cruel. Ela é egoísta, na verdade. E ela é obcecada pelo Hal, né? Então, quando ela viu a Sophie andando com ele pelas ruas da cidade, no início do filme, né, porque ele acaba defendendo ela de dois soldados que estavam assediando a Sophie, e ele vai proteger ela e eles seguem juntos. E quando a bruxa viu isso, ela ficou com ciúmes e foi atrás da Sophie e amaldiçoou ela. Então não é porque ela seja cruel, porque ela fez isso de graça, não, é porque ela ficou com ciúmes e ela tinha o poder, né, de estar lançando a maldição, e ela era obcecada. Então, assim, mais uma vez, um recado, uma representação da vida real, o perigo que é a pessoa que é obcecada. Se você é uma pessoa obcecada e ciumenta, isso torna a vida do outro perigosa, porque você não tem o poder de amaldiçoar a outra, né, como ela fez no filme. Mas o filme representou isso de uma forma figurativa, né, você pode vir a prejudicar outra pessoa com essa obsessão, com os ciúmes, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Essa é a minha interpretação, de novo. Eu só assisti o filme uma vez, apesar de eu gostar muito do Estúdio Ghibli. Eu gosto de assistir repetidas vezes os filmes que eu mais gosto. Então, eu acabo adiando e deixando pra assistir depois os outros filmes e acabo não vendo. Então, eu só assisti uma vez o Castelo Animado e essa é a minha interpretação. E agora falando um pouco sobre a amizade dos personagens. No início do filme ninguém se conhecia
e seja por amor ou por necessidade, todo mundo vai se conectando ao longo do filme e no final todo mundo já virou uma família. O Karushifa. Karushifa é o foguinho, e eu tô explicando quem é o personagem porque eu não sei se vocês assistiram em português ou em japonês. Em japonês é Karushifa, o nome dele. Ele também está incluído aí nessa família e, na verdade, ele estava já no castelo no início do filme, mas ele estava preso ao Haru e no final do filme ele se liberta do compromisso que ele tem com o Haru, mas ele decide voltar para o castelo mesmo assim e ficar junto daqueles que se tornaram a família dele. Mas dessa vez ele fica por amor, por vontade própria e não por causa de um feitiço. E uma coisa interessante é a relação da família com a bruxa das Terras Desoladas. A relação da família com a bruxa, ela mostra que na vida real, Mais uma vez trazendo uma relação do filme com a vida real, ela mostra que na família a gente deve deixar as desavenças no passado. Deixar pra lá, deixar o que passou pra trás e seguir, e pensando sempre em apenas melhorar e o convívio e o relacionamento com as pessoas que amam e cuidam da gente. Agora falando sobre o castelo em si. O castelo, a gente pode notar no início do filme que ele tá todo sujo, imundo, bagunçado, cheio de bicho. Enfim, é uma loucura, né? Você nem consegue nem enxergar o castelo direito, tudo que você vê é bagunça. E isso é uma representação de como tá a vida do Haru. O castelo é um símbolo ali no filme de como a vida dele tá. E no início do filme a vida dele tá uma bagunça, né? E a gente repara também que o castelo se move lentamente, desengonçado, meio sem jeito, grande demais. E o tamanho do castelo, pra mim, na minha interpretação, representa também muita bagagem, muita história, muita coisa que aconteceu durante a vida dele, né? Que muita coisa que ele carrega, e isso vai fazendo o castelo aumentar de tamanho. E o tamanho do castelo faz com que o castelo tenha dificuldade de se locomover. E essa interpretação de que o castelo tá ali para representar figurativamente a vida do Hal, né? Como que tá a vida dele ali, se confirma para mim no final do filme, quando o castelo ele foi totalmente destruído, ou seja, aquela etapa da vida dele foi deixada para trás, né, e não sobrou nada, e começa a se construir um novo castelo. Na verdade não mostra o castelo em construção, né, já mostra eles no castelo novo, que ele é muito menor, ou seja, ele deixou as bagagens dele para trás, ele deixou o passado dele para trás. Ele é mais rápido, mais leve, por ele ser mais leve, né, ele é mais rápido, e agora ele é voador também. Então, e essa parte dele ser voador, eu acho que reforça um pouco mais essa teoria de ser a representação da vida deles, porque agora é uma nova fase na vida dele, agora tudo vai ser diferente. Então, o castelo novo, limpo, né? Um castelo, realmente uma construção nova, né? Você pode ver que a construção do castelo também é mais moderna, mais nova, mais clean, mais bonita. E agora com a família toda junta, né? E agora com uma família maior. Antes era só o Karushifa, o Haru e o... esqueci o nome dele também, o menininho. Agora a gente tem também o cachorro, né? A bruxa das Terras Desoladas e a Sophie. Então, o castelo novo representa aí uma nova vida, um recomeço. E essa parte do castelo ser voador também demonstra que vai ser uma vida totalmente diferente, né? Bom, é isso, gente, a minha interpretação do filme. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês já assistiram o filme, se vocês tiveram alguma interpretação do filme. Se tiveram, coloca aí que tem de diferente na interpretação de vocês em relação à minha. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Matané!